Olá a todos, meu nome é Rogério Venturinelli, sou professor e fotógrafo. Minha formação se baseia nas ciências humanas e artes visuais. Gostaria de cumprimentá-los e agradecer pelo convite para escrever nessa edição da revista Bis, o que trouxe o desafio de escrever sobre fotografia, voltando-me ao profissional de saúde. A esse desafio eu respondi com a modulação da linguagem e com a tentativa de estabelecer uma relação entre a imagem, particularmente a imagem fotográfica, com a comunicação em saúde, que é o objeto dessa edição da revista. Sobre o ensaio, eu não gostaria de lê-lo ou de descrevê-lo, mas eu gostaria de discutir o movimento das ideias que embasam a escrita desse ensaio. E já começo expondo que o objetivo do meu ensaio é de entender quais são os fundamentos da fotografia. Primeiro, a fotografia ela é tomada nesse ensaio como sendo um representante da imagem, um representante típico, emblemático da imagem. Entender a fotografia é entender a imagem. Segundo, a importância desse procedimento. Atualmente vivemos numa sociedade que ela é mediada pelas imagens. Ela é dita sociedade do espetáculo, ela é mediada pelas imagens. E as imagens elas concorrem com a própria linguagem verbal na decifração da realidade, na interpretação do espaço. O que traz um problema. A imagem ela traz a ilusão de transparência. Ela parece o espaço. E isso traz uma ilusão de que a imagem ela representa com perfeição o espaço. E para a gente entender aonde está essa ruptura, para a gente traçar essa ruptura, para entender que a imagem não é o espaço, é necessário entender quais são os fundamentos da imagem, quais são os aparatos conceituais que deram origem à imagem como ela é. E para isso eu proponho um percurso na transição, na transformação das relações sociais, de modo a entender o surgimento dos fundamentos da imagem. Eu esclareço aqui que relações sociais não são quaisquer relações entre os homens. As relações sociais são as relações mediadas pela mercadoria. Não dá para se aprofundar nesse ponto, mas é bom tê-lo em conta. Um dos primeiros fundamentos da imagem fotográfica é a perspectiva, é o aparato conceitual da perspectiva. A perspectiva ela emergiu na transição entre a Idade Feudal e a Idade Moderna. Localizado mais ou menos na Renascença, a perspectiva surge ao mesmo tempo do que a pintura de paisagens, a pintura de cavalete, e a criação do próprio indivíduo, demonstrando a separação que há na modernidade entre o homem e o espaço, entre o homem e a natureza. A transição da Idade Feudal para a Idade Moderna, ela trouxe consigo, ela testemunhou uma modificação na experiência que o ser humano tem do espaço. A partir de então, o próprio espaço passa a ser matematizado, passa a ser geometrizado. E isso também ele perpassa para a pintura, isso passa para a pintura, para a imagem. Ou seja, a partir da Idade Moderna, a imagem, o aparato conceitual para decifrar a realidade, para representar o espaço, ele se transforma, dando origem à perspectiva. Juntamente com a perspectiva, como eu disse antes, vem a pintura de cavalete, e aí já se emerge também o próprio enquadramento. Esses dois fundamentos estão presentes na fotografia. Perspectiva como forma de representar, de transformar um mundo tridimensional para um mundo bidimensional, isso é próprio da fotografia, e o enquadramento, que é o posicionamento do próprio indivíduo que está representando, que está sendo o sujeito de representação dessa realidade. A perspectiva tem uma qualidade que é de representar a realidade com uma ilusão de profundidade. Isso
é o ponto que gera essa ilusão de transparência da imagem. Com a sociedade ela continua em transição, ela continua em movimento, as relações sociais, e no advento do capitalismo industrial, o que tínhamos era o capitalismo mercantil, no advento do capitalismo industrial surge também a câmera fotográfica. A câmera fotográfica ela é fruto do avanço da tecnologia, de uma tecnologia que se baseia na ciência, em primeiro lugar na ciência, na física, particularmente a ótica, né, com as lentes, com a própria câmera escura, com o próprio entendimento da luz, da ciência da luz. Também no desenvolvimento da química. Eu estou falando aqui das maneiras diversas de se registrar essa luz captada num substrato, que é em geral com a prata, né, mas com os filmes, com as diversas tecnologias de registro, todas elas baseadas no avanço da química, no avanço da ciência. Atualmente, a fotografia ela é tributária do avanço da eletrônica, né? Mas esses fundamentos, né, a perspectiva, o enquadramento, o registro dessas imagens, elas ainda estão presentes na imagem atualmente. O registro permanente da imagem, tá certo? A gente não pode esquecer que quando surge a máquina fotográfica, ela se transforma no representante da capacidade de se registrar a realidade com total semelhança. A fotografia ela se torna um testemunho da realidade. Se torna o representante mais importante da própria realidade, a ponto de se tornar uma prova de verdade daquilo que existiu. A fotografia prova que o que existiu é verdadeiro. Bom, a sociedade atual transita para uma sociedade em que o valor, as mercadorias, elas adquirem a hegemonia do valor de troca, apagando-se o valor de uso. Eu não posso explicar isso daqui, mas deve-se ter isso também em conta para entender. Essa sociedade, dita sociedade do espetáculo, ela é uma sociedade mediada pelas imagens. Também é uma sociedade em que atualmente o cotidiano ele é um cotidiano programado, ou seja, o cotidiano ele aparece como uma série de ações programadas pelos signos. Ou seja, o que eu quero dizer é que a imagem, o signo, o símbolo adquire uma importância enorme. Assim, e a fotografia, a imagem fotográfica, ela acompanha esse ritmo da sociedade. E é nesse ponto que eu devo aqui também dizer que nessa sociedade surge a fotografia digital. A fotografia digital é uma fotografia cujo registro ele não é mais direto, ele não é mais direto em relação ao seu referente. Ele é um registro matemático, ele tem uma mediação matemática nesse registro. É a fotografia digital que eu estou tratando. A partir desse ponto, eu posso me referir à questão principal dessa revista, que é a comunicação em saúde. Particularmente, obviamente que eu tenho que estabelecer uma análise de uma comunicação concreta, e essa comunicação é a publicidade de medicamentos. A publicidade de medicamentos ela é uma publicidade em que vende-se ao medicamento tornado mercadoria. O medicamento se torna uma mercadoria e a sua publicidade ela não vende exatamente a mercadoria, ela vende uma imagem. Ela vende a imagem da qualidade de vida. Então, o que eu quero mostrar é que essa publicidade de medicamento ela contém todos os elementos desta sociedade do espetáculo em que estamos inseridos, na sociedade em que vivemos, dessas relações sociais. Ela se usa de uma imagem, que é a imagem da qualidade de vida,
uma imagem que possibilita o consumidor dessa mercadoria incrementar a sua qualidade de vida, que possibilita, aliás, é uma imagem que vende a ideia de que consumindo o medicamento há um incremento na qualidade de vida, ou seja, vende-se uma imagem que se descola do produto e se anuncia como sendo uma quebra do cotidiano, uma quebra da realidade em que a pessoa vive. Então, esse é o fundamento, essa ligação que eu procurei fazer no ensaio. Mostrar que a publicidade de medicamentos ela contém em si todos os elementos da própria constituição da sociedade e que constitui a imagem. A imagem, hoje em dia, tem essa propriedade de dissimular, de substituir a realidade, tá certo? Devido aos seus próprios fundamentos, como são constituídos hoje. Eu termino aqui minha exposição e espero que tenha sido um pouco mais esclarecedor para entender o que eu propus no artigo. Muito obrigado.